essa migração, nós vamos envolver a nossa companheira de trabalho, a Eliane, que vai nos trazer o tema da tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas nessa tarde maravilhosa. E que eu aqui vou bater um papo com vocês, né? Não é uma palestra, é um bate-papo, onde qualquer momento que vocês tenham qualquer dúvida, não se acanhe, levante a mão, pergunte, porque é muito importante que a gente está num local onde a gente pode ter esclarecimento, né? Não sair daqui com nenhuma dúvida, ok? E o tema da palestra de hoje é o mecanismo da justiça divina. E para que a gente comece já num clima, numa energia, numa vibração positiva, eu vou colocar uma música. E essa música é para a gente se lembrar que existe um Pai, um Criador, que fez tudo o que existe. E que tem Jesus, que é o Mestre, né, o nosso guia e modelo. E temos também os nossos mentores, nossos anjos guardiões. Então, lembrarmos dessas entidades, desses seres divinos, quando necessitamos e estamos em dúvida com alguma coisa. E essa música vai trazer essa mensagem. Então, vamos elevando o nosso pensamento até Deus, até o nosso Mestre Jesus. Vamos procurar sentir com os nossos corações. Meu Pai, o mundo existe em um lugar, mas eu não quero o que vem de lá, quero a glória de Deus. Cansei, já não quero mais viver pra mim, de uma vez por todas vou me esvaziar, quero mandar embora o que não é seu. Perdoar todas as vezes que eu te esqueci. Não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinha não consigo mais, eu sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinha não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu Pai, Então é isso, pra gente lembrar que a gente tem esses seres e quando a gente se sentir fraco, pedir que com certeza você vai receber uma ajuda, um auxílio, uma intuição daquilo que você tem que fazer. E para falar do mecanismo da justiça divina, a gente tem que partir de um primeiro ponto. Todos aqui acreditam que existe Deus. Alguém não acredita? Então existe um Deus. E Ele é amor e bondade. Justo e bom. Alguém acha que Deus é injusto? Em algum momento da vida a gente já não pensou? Eu não merecia passar por isso? Né? Ou quando às vezes... Peraí. Assim, não é que eu não acredito, mas depois da perda do meu sobrinho, acho que dá, não sei, acho que dá para entender, né, na Covid, abalou minha fé. Não é que eu não acredito, abalou um pouquinho minha fé, é isso. Você achou que foi uma certa injustiça? Tá. Então essa palestra vai ser muito importante para você, porque você vai entender o mecanismo da justiça divina. E aí, olha só, né? Acho que todos escutaram o que a nossa colega falou. O que acontece? Se a gente olhar a vida a partir desse ponto, a partir dessa única encarnação, dessa única existência, não tem como a gente acreditar que Deus é bom e justo. Porque se Deus é bom e justo, como que eu tenho meus filhos perfeitos e meu vizinho tem um filho com deficiência mental ou física? Como que uns nascem na pobreza, na miséria e outros em berço de ouro? Que justiça é essa?
Então, a doutrina espírita, que é o nosso consolador, ele vem exatamente nos mostrar isso, que Deus é bom e justo através do quê? Das várias oportunidades que Ele nos dá, de vida após vida, de podermos fazer o quê? Nos melhorarmos, sermos melhores, porque existem algumas leis, e aí é importante a gente entender. Para a gente entender da justiça divina, a gente tem que entender das leis de Deus. Porque Deus não é aquele homem de barba que está lá olhando tudo que você faz e dizendo: vou te castigar, está errado. Não. Deus criou leis. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Existe eletricidade, né? A gente tem luz, ventilador, energia, eletricidade está em tudo. Mas existem leis. Ela pode ser útil para nós, não sabemos utilizá-la, mas se você enfiar lá o dedinho na tomada, juntar o polo positivo com o negativo, entrar em fase, o que acontece? Você vai levar um choque e sair dizer: a eletricidade está me castigando? Não, né? Simplesmente você não cumpriu uma lei. E a mesma coisa acontece com as leis divinas. Dentre essas leis divinas, existe uma lei que Kardec e Chico, no livro Ação e Reação, ele fala, mas ação e reação, ela não traduz ainda o que é essa justiça divina. Porque ação e reação é uma lei física, é uma lei descoberta por Newton, né, que ela tem a ver também, porque o que a gente tem que entender dessa lei de ação e reação? Tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, a gente está emanando para o universo uma frequência, uma energia. E tudo que a gente emana volta para quem? Para nós. Então, ação e reação. Tudo que você manda, volta. Mas a lei física, que é essa lei de ação e reação, ela está no plano físico. Mas para a doutrina, como é que chama essa lei? Quem sabe? De causa e efeito. Lei de causa e efeito. E a lei, só que mesmo dentro da lei de causa e efeito, quando a gente vai olhar, a gente pensa assim, né? Bom, nessa vida, fulano tirou a vida do outro, matou alguém. Então, na próxima, ele vai ser assassinado. Lá a gente tem na obra de André Luiz, o pai lá do André Luiz, ele tinha 2 amantes, não é? E aí, o que você vai pensar? Na próxima vida ele vai nascer, se apaixonar loucamente por uma menina e vai ser traído por ela, ele sentir na própria pele o que ele causou. Então, a gente quer levar para a justiça divina, a gente quer levar para a lei de causa e efeito, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Só que a gente esquece que Deus é o quê? Amor e bondade. Então não é dessa forma. Como que lá na obra de André Luiz, esse homem vai resgatar o que ele fez? Ele vai nascer novamente, vai se casar com a mesma mulher, e as 2 amantes vão vir como filhas, para que ele possa exercer, através do amor paterno, o cuidado e trazer aquelas pessoas, aquelas 2 que ele transvirou na vida anterior, para o caminho reto. Então, Deus sempre vai colocar para a gente oportunidades de melhora com amor. Então, mas vamos lá. Se a gente passa por alguma aflição nessa vida, significa que alguma coisa a gente fez, né? Porque afinal de contas estamos num mundo de provas e expiações. Se estamos no mundo de provas e expiações, quer dizer que teremos provas e expiações. E o que vamos expiar? Os nossos erros. Mas o que a gente precisa? Quais são os 3 passos para que a gente consiga melhorar? A gente precisa, primeiro, aceitar que erramos. Me lembra da música? Sou falho, eu só sei errar. Sou humano, a gente vai errar. Qual que é o problema? Errar não é o problema. O problema é persistir no erro. Porque a única forma da gente aprender é errando. Agora, se eu erro, crio a consciência que errei. Qual que é o próximo passo? Pedir perdão. Quem aqui está disposto, uma vez que criou consciência que fez algo errado, foi lá e pediu perdão?
Então a gente precisa pedir perdão. Ok, me arrependi, sei que fiz errado, pedi perdão. Está tudo resolvido? Não, falta o próximo passo: reparação. Não é? Então a gente tem que reparar o mal. Como? Com o bem. Pode ser o bem para aquela pessoa ou para outra. Então, por exemplo, eu fiz alguma coisa, como é seu nome? Eu fiz alguma coisa para a Lourdes, eu ofendi a Lourdes. E ela se magoou comigo. Passa um tempo, às vezes no momento a gente não tem essa consciência, mas depois a gente pensa, poxa, eu falei uma coisa que eu não devia para aquela pessoa, magoei. Eu vou lá e peço perdão. Se ela me perdoar, o que acontece? Ela sai da equação. Para ela está tudo certo. E eu continuo tendo o meu dever de reparar. Se ela não perdoa, o que acontece? Ela começa a ficar em débito. Por quê? Porque Jesus nos disse o quê? Perdoai. Perdoai os seus inimigos, perdoai os seus amigos, perdoai quantas vezes, quantas forem necessárias. Então a gente precisa perdoar, não é pelo outro, é por você. Porque quando você não perdoa, o que vai acontecer? Você começa a ficar em débito com a lei de Deus. E aí a gente vai ter essas consequências dessa lei. Né? Então, quero trazer aqui para vocês, no capítulo 5 do Evangelho, ele tem um capítulo inteiro, que inclusive é bem grande, que está escrito Bem-aventurados aflitos. Ele traz várias situações, né, em que Jesus diz que as aflições são coisas boas. Só que é óbvio que a gente não vai conseguir entender a aflição como uma coisa boa se a gente olhar só para essa existência. A gente vai conseguir entender isso quando a gente pensa o quê? Nas pré-existências e nas próximas. E aí no livro Céu e Inferno de Allan Kardec, ele tem uma parte dele que ele vai falar sobre o Código Penal da vida futura. E eu quero ler para vocês os principais itens desse Código Penal. Então, primeira coisa, consequência das imperfeições. Toda essa parte nossa que ainda não é perfeita, porque nós somos perfeitíveis. Né? A doutrina, eu perguntava assim, qual que é a única certeza que a gente tem na vida? Quem sabe? A gente vai morrer. Só que a gente não para pensar que se eu tenho a certeza da morte, eu tenho que ter outra certeza. Qual é? Eu estou vivo. Porque se eu não estivesse vivo, eu não teria a certeza da morte. Então eu passei a ter duas certezas. Mas tem uma terceira certeza. E essa é infalível. Que se chama lei do progresso. Ninguém volta para trás. A gente sempre está progredindo. Não só nós, como todo o universo está em progressão. Por isso que nós agora estamos vivendo um momento de transição planetária, onde o nosso mundo, o nosso sistema está caminhando para um mundo de regeneração. E é muito importante que a gente entenda isso. E aí, com esse esclarecimento dos mecanismos da justiça divina, a gente aceitar e levar essa situação de maneira que possamos passar para esse mundo junto com o planeta. Porque se a gente não melhorar, se a gente não entender dessas leis, o que vai acontecer? A gente vai ser exilado da Terra. A gente vai começar no mundo primitivo, lá na Era das Cavernas, onde não vai ter eletricidade, não vai ter o celular, não vai ter nada disso. É castigo? Não, é porque a nossa vibração de falta de perdão, a nossa vibração de vingança, a nossa vibração de ciúmes, de raiva, de inveja, não vai conduzir mais com um mundo de regeneração. Então a gente vai ter que ir para o mundo onde a nossa energia, a nossa frequência vai ter afinidade. Né? Então vamos lá. Então, consequência das imperfeições da alma. A alma sofre na vida espiritual as consequências dos seus erros e imperfeições da vida terrena, o orgulho e o egoísmo. Felicidade e sofrimento. Felicidade é inerente à perfeição, ou seja, quanto mais perfeitos nos tornarmos, mais felizes seremos. Ok? Lei do progresso. Essa que eu acabei
acabei de citar. O futuro é aberto a todos, pois cada espírito tem a possibilidade de se corrigir e progredir. E a justiça divina? Deus não pune, mas a lei natural de causa e efeito faz com que o espírito compreenda seus erros e busque correção. E qual outro presente que Deus nos dá? O livre-arbítrio. Livre-arbítrio para agir, mas também para colher os frutos das suas escolhas. Então, o que a gente vê no momento, por exemplo, da morte de um ente querido, a gente pensa muitas vezes egoisticamente, né, que eu queria aquela pessoa perto de mim, ou ainda, né, um jovem, como é o caso da nossa colega, que perdeu o sobrinho. Só que a gente não sabe o que está planejado para cada um. Só que também a gente não simplesmente nasce e vamos vivendo a vida. Quando a gente está na erraticidade, ou seja, quando nossa alma é um espírito, porque o espírito é um que se dá quando não estamos encarnados, então quando a gente está nesse momento, a gente tem uma coisa chamada plano reencarnatório. O que é o plano reencarnatório? A gente, juntamente com os nossos mentores, com os nossos anjos guardiões, com os espíritos amigos, nós vamos planejar a nossa encarnação. A gente vai planejar aonde eu vou nascer, quem vai ser meu pai, quem vai ser minha mãe. Lembra da história de André Luiz? Vocês viram que eles já vieram planejados? A gente planeja tudo isso, inclusive as doenças. Tem um caso muito interessante, também, acho que é um livro de Chico, se eu não me engano, que ele conta a história de um moço que ele nasceu em Portugal. Ele era muito bonito, muito comunicativo, fazia faculdade e tal, casou-se muito bem com uma mulher maravilhosa, teve 2 filhos, porém ele começou a ir para a boemia. E nessas noitadas de boemia, o que acontece com ele? Ele se apaixona por uma prostituta. E aí então ele começa a se dedicar a essa prostituta, deixando de lado a pobre esposa e os filhos, chegando ao ponto de abandonar essa esposa para ir viver com a prostituta. Passado um tempo, quando o dinheiro acabou, a prostituta largou ele e pegou outra. E ele, ainda apaixonado por ela, começa a segui-la. E ele vê um dia que o companheiro dela sai de casa, e ele vai até a casa e começa a implorar pelo amor dela, pedir para ela voltar, que ele amava muito, e fazer toda, aquela declaração. E ela o rejeita e escarnece dele, zomba dele. Ele, tomado de ódio, a enforca e mata. Quando ele vê o que ele fez, ele entra em desespero, ele pega lençóis e ele mesmo se enforca. E vai então para o Vale dos Suicidas. Lá ele conhece várias outras pessoas com a mesma situação que ele. E passado muito tempo, a Legião de Maria, que é Maria que coordena, vamos dizer assim, todas as pessoas que se suicidam, ela tem equipes espirituais que acolhem esses espíritos. A Legião de Maria passa e acaba recolhendo ele juntamente com alguns outros. Eles vão então receber instrução, vão poder ter acesso a várias informações de vidas passadas, para entender os infortúnios que eles viveram. E nesse, Mário Sobral, o nome dele, não lembro o livro, mas daqui a pouco eu lembro. Então, o que acontece? Um desses espíritos que estava lá junto com ele acompanha toda aquela história, o sofrimento dele e tal. E depois de 40 anos, esse espírito, então, ele vai para uma reunião para fazer o planejamento encarnatório dele. E quando ele sai, aí antes dele ir para o planejamento, isso é muito importante. O tempo inteiro, quando ele contava a situação dele, ele dizia: eu não mereço ter mãos, porque essas mãos tiraram a vida de Eulália. Eulália era a prostituta que ele amava. Eu não mereço ter mãos, eu não mereço ter mãos. Olha o poder do pensamento agindo. O nosso perispírito é plástico. O perispírito, para quem não sabe, é o local onde reside o nosso espírito. Nosso espírito é uma centelha de luz. Ele não conseguiria se acoplar no nosso corpo. Então existe o perispírito, que é o envoltório, onde esse espírito fica ali para ele poder encarnar e modificar aí de densidade e tudo mais. O
que acontece quando ele sai daquele planejamento, ele vê os amigos e dá tchau? Esse Mário Sobral olha e fica apavorado, porque ele estava sem as mãos. O perispírito dele já não tinha mãos. Ele escolheu nascer sem mãos. Por quê? Porque aquelas mãos tiraram a vida da pessoa que ele amava. E ele vai encarnar. Passado mais tantos anos, esse Mário Sobral fazendo já trabalhos aí na espiritualidade, vindo auxiliar, né, os trabalhadores na terra. Um dia o mentor dele fala: você quer ver como é que está o fulano? Ele fala: quero. E eles vão lá. Quando ele chega, ele fica horrorizado. Porque aquele amigo do plano espiritual, além de ser aleijado, né, com uma deficiência, tinha problemas respiratórios gravíssimos, por conta do que ele também ficou próprio pelo espírito, por medicamento, e vivia num casebre, numa favela, telhado de zinco e madeira, na mais absoluta pobreza. E ele fica indignado: como assim? Ele era um cara, né, da sociedade portuguesa, agora ele está desse jeito. E ele fica indignado, e o mentor vai explicar para ele: tudo o que ele está passando foi planejado por ele e escolha para o aprendizado dele próprio. Por quê? Na outra vida ele teve tudo isso e não valorizou. Largou esposa, largou filhos, largou a carreira. Então agora ele está nessa condição. Mas preste atenção e olhe na moça que está ao lado. O que aconteceu? Ele nasceu de uma prostituta. A prostituta, quando viu aquele bebê aleijado, não quis. Uma outra pessoa acolhe e cria. E essa pessoa tinha uma filha de 10 anos. Ela já tinha morrido, a senhora que o adotou. E é essa filha que estava cuidando dele, dando alimento, dando comida. Quando ele olha bem para ela, ele fala: essa é Eulália, a prostituta. Por quê? Ela entendeu que aquilo que ele fez com ela tinha parcela de culpa, por ter usado ele, por ter usurpado tudo que ele tinha e ainda no final ter renegado ele, né? Ter deixado ele para trás. Então, olha como um plano encarnatório importante é o perdão, porque ela só pôde estar nesse lugar porque o perdoou, porque reconheceu os próprios erros. Então, tudo que a gente vive de aflições aqui na Terra tem um porquê. Ou causado por nós mesmos, por nossas escolhas nessa vida, ou em outras. Por exemplo, nós temos o nosso corpo físico e a gente, né, tem uma certa saúde. Mas quando a gente não respeita as leis que acontecem, come demais, exagera, cai no vício da gula, você vai ter as consequências no seu corpo físico, né? Vai ter diabetes, vai ter colesterol e tantas coisas. Então, cabe a nós cuidarmos, não só do nosso corpo físico, mas do nosso espiritual. E como que a gente vai fazer isso? Melhorando, aprendendo. Qual que é o terceiro mandamento que Jesus nos deixou? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o teu próximo como a si mesmo. E qual que é o terceiro que veio o Consolador? Amai-vos e instruí-vos. Por que instruí-vos? Porque conhecimento é poder. Conhecimento liberta. A partir do momento que a gente tem acesso a essa doutrina, que a gente entende que essa vida não é nada, é um nada. Nosso espírito é imortal. O que significa isso? 100 anos, 200 anos, 100 alguns anos, nosso espírito é um milésimo de segundo. A gente tem a eternidade para melhorar, para evoluir. E com relação às pessoas que morrem cedo, quem sabe se aquela pessoa que está morrendo, quando ela morre, se não é uma bênção para ela? Porque talvez se ela continuasse vivendo os sofrimentos que ela teria e os sofrimentos que ela causaria para a própria família seriam muito maiores. Sendo que quando ele morre, o que acontece com o espírito dele? Se liberta de todo o sofrimento que ele estava vivendo, né? E ele vai poder aprender alguma coisa e depois nascer novamente, porque isso é uma escola. E a gente vai nascer tantas vezes como sejam necessárias para quê? Para aprendermos, para melhorarmos, para seguirmos a lei do progresso, que é tão importante. E
infalível. A gente o tempo inteiro está aprendendo, o tempo inteiro a gente está progredindo. É duro a perda? É, porque a gente é apegado, né? A gente tem saudades. Mas a gente não sabe os desígnios de Deus. Imagina só, gente. Deus criou o universo. Nós estamos dentro de um planeta no sistema solar. Eu já mostrei aqui em outras palestras um vídeo onde a gente mostra, né, a grandeza das galáxias do universo. O nosso sistema solar ele está dentro de uma galáxia, certo? Na nossa galáxia tem 200 bilhões de sóis, igual o nosso. O que é 1 bilhão? Só para vocês terem uma ideia, já falei isso, mas vou repetir porque nunca é demais, se tem gente que não escutou. Para vocês terem uma ideia, 1 bilhão em segundos dá 13 dias. 1 bilhão em segundos dá 30 anos. Dá para ter uma ideia de que é um bebezinho de 13 dias para um adulto de 30 anos? É a quantidade de sóis que temos só na nossa galáxia. Mas o James Webb já descobriu que tem mais de 200 bilhões de galáxias. Então pensa, se o Criador que criou esse universo, que rege tudo com perfeição, porque se a Terra girasse um pouquinho mais rápido, se o eixo dela tivesse 1 centímetro fora, não haveria vida na Terra. Você acha que alguma coisa que nos acontece ele não sabe? Que é para o nosso melhor? Então a gente precisa ampliar a nossa visão e entender que isso daqui não é nada. A gente precisa crescer, evoluir, perdoar. É para isso que estamos aqui. Para sermos melhores a cada dia. E quando eu falo perdoar, não é perdoar só o outro. É perdoar a si mesmo. Porque na maioria das vezes não nos perdoamos. Queremos exigir da gente um preparo que ainda não temos. Então hoje eu sei disso, hoje eu não faço mais, mas eu tenho que me perdoar porque no passado eu não sabia. Agora eu sei. Agora sim eu posso ser melhor. Mas vai ter coisas que eu continuo não sabendo. E aí vou aprender, vou estudar. E vou colocar em prática. Porque só aprender, estudar e não colocar em prática, que é a vida moral, não vai adiantar. Né? Conhecimento, eu falo, você vai ficar um obeso mental se você não usar ele para ser melhor a cada dia. Alguém tem alguma pergunta? Acho que já foi horário, né? Alguém gostaria? A colega lá atrás. Ficou um pouco mais fácil?